esse tema é um tema muito, muito incrível. Eu espero poder compartilhar coisas novas com você, junto com a minha amiga Carol Costa. É muito especial ter a Carol aqui conversando sobre esse assunto, porque essa semana foi uma semana que eu relembrei assim a minha trajetória profissional e eu conheci a Carol durante os meus experimentos de mestrado, doutorado. A gente compartilhou algumas disciplinas juntas, a gente tem alguma caminhada junto. Eu lembro assim, a gente conversou muito pouco, mas eu lembro de umas coisas muito marcantes dela, assim. Uma pessoa super divertida, uma pessoa interessante. E eu lembro que a gente tinha algumas coisas em comum, que ela é de Belo Horizonte, eu sou do Rio, então a gente estava muito distante de casa. E tem um monte de coisa legal, assim, de coincidência, né, com a gente. Nós somos da neurologia, só que ela se especializou em neurologia pediátrica, infantil, né? E eu tô atuando na neurologia adulto. E Daniel, meu gringo, eu vou falar para ela se apresentar, porque ela é uma pessoa incrível, com um currículo incrível, que faz coisas super diferentes e tá aí contribuindo com o conhecimento que ela tem. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você é mil e uma possibilidades e é muito ocupada. Então, aqui comigo, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Não, para Carol, conversar, para aprender, é bom demais. Então, a gente fez o nosso mestrado e doutorado em São Carlos, né, Marcelo? A gente se na conheceu, mesma época, né? foi na mesma época. E foi muito bom, né? Assim, eu tenho boas lembranças da UFSCar. Eu Alguns também. traumas também, porque não é Ó, eu tô até com a minha canequinha hoje, ó. que chique. Tô rouca. E assim, eu fiz mestrado e doutorado lá em São Carlos, em neuropediatria, desenvolvimento infantil. E depois eu mudei completamente a vida, que eu passei no concurso do Exército. E agora a minha vida é exército e cursos e outras coisas. Eu... E é legal que seu esposo também é, né? Da área, né? E, Militar. Ai, exatamente. é muito lindo ver as fotos de vocês, ver a família linda que você construiu. Muito bonito, parabéns. Obrigada. E hoje a gente vai falar de intensivo, né? E Sim, eu e a Marcela, a gente estava falando de várias coisas, como que algumas coisas são. A gente pode falar de um pouquinho dos excessos, né, Marcela? Não sei. Você quer começar a falar? a gente combinou assim, da gente falar um pouco sobre a visão, né, do intensivo para criança e a visão do intensivo para adulto, né? A gente tem alguns alicerces que eu até comentei com a Marcela, como os alicerces parecidos. Então, assim, Sim, o primeiro, né, que a gente pensa, principalmente, eu acho que vem. É porque, assim, não dá para colocar como prioridade, né? Mas o primeiro que eu acho que é incrível é a funcionalidade. Então, assim, sim, o tratamento, né, se você quiser fazer um tratamento intensivo, seja na pediatria ou seja no adulto, ele tem que ser funcional, sim, né? Não sim. adianta você Quando a pôr. gente vai falar de qualquer programa, né, em neuro, né, a gente tem os princípios da neuroreabilitação, né, de plasticidade e neuroaprendizagem e aprendizagem motora, né? A gente tem esses termos e que, assim, isso não foge, né? São os mesmos princípios tanto para criança quanto para adulto, porque, né, em algum ponto, por mais que eles sejam diferentes, eles vão se encontrar ali no mesmo desafio, né? Aí, por exemplo, o segundo ponto é que a grande revisão sistemática que teve da PAC, né, de 2019, tanto de 2013 como de 2019, 2020,
ela chegou e colocou, os principais protocolos que tinham evidência científica são os protocolos. Então, Sim, hoje, você sabe que a intensividade é algo muito importante para que você adquira função, né? Que você modifique ali algo que você quer para o seu paciente. E assim, e aí você vê, né, que é o constraining e contenção induzida, a HABIT, né, todos os outros protocolos que você tem de treino de marcha, é que todos os sim, protocolos treino meta-direcionado, todos sim. eles são protocolos intensivos. Sim. Assim, para quem é da prática e está escutando a gente, no Brasil a gente tem uma impressão, eu posso estar errada, se me corrige. Assim, a gente tem os protocolos para criança muito bem organizados, e que estão, assim, bem acessíveis, né? Um fisioterapeuta que atende no consultório consegue aplicar esses métodos, um fisioterapeuta que está numa clínica maior consegue aplicar esses métodos. Assim, são métodos que têm essa característica e que facilita muito a equipe multidisciplinar, que facilita muito a vida, né? Tanto do terapeuta, quanto da família, quanto do paciente, né? Na fisioterapia adulto, é difícil a gente falar de protocolos, né? De coisas que ajudam a gente a organizar e se direcionar da forma como eu vejo na área da pediatria. Mas, assim, vocês sempre tiveram, parece que uma característica muito diferenciada em relação às terapias, né? Eu penso assim que dos últimos anos para cá é, estão pensando em terapia para adulto de uma forma diferente, né? Assim, É, eu acho que alguma coisa mudou, né? Eu não sei, assim, porque antes eu não olhava tanto, né? Eu não sei se fui eu que mudei é ou se as coisas mudaram. engraçado, porque eu sempre fui muito apaixonada pela neuroadulta. E aí eu lembro que quando eu tava na UFSCar, o que tinha de pesquisa era com rato. E eu falava, eu não quero fazer com rato, eu não quero fazer com rato. E acabou que eu me encontrei na pediatria. E eu amo pediatria. Mas o meu coração tem um coraçãozinho ali na neuroadulto, com certeza. Ah, mas depois que a gente chega num ponto assim de estudar neurociência, eu acho que a gente consegue olhar para as duas populações, para as populações que vão se diferenciando, né? Não, e até três, porque, por exemplo, hoje eu trabalho com ortopedia, eu amo biomecânica. Então, eu acho sensacional, sabe? Eu consigo conciliar as coisas assim de uma maneira muito, Sim. muito adaptável, muito legal. Mas E assim, aí, quem olha de longe acha que a biomecânica e a ortopedia estão muito longe, né, da neuro. E não não, tá, né? É tudo é, a mesma coisa, se for sacada, ver. por exemplo, a Billy, né? A Beverly Kuzik, que é uma grande referência, a gente que é uma das inventoras do Teratogs, é uma grande referência para a ela dá uma visão biomecânica muito forte para a gente, né? Muito forte. Então a gente vê quando a gente trabalha com biomecânica, sabe trabalhar com biomecânica, aí você trabalha em qualquer lugar. Ela trouxe todas as teorias da Sarriman, teorias da ortopedia pra gente. E isso é muito bacana, sabe? Qual que é o músculo dominante, qual é o músculo dominado, e com certeza dentro da neuroadulta consegue conciliar essas coisas, Sim, com certeza, com né? certeza. E eu Então, acho tão legal a gente emprestar o, o ambiente da terapia ortopédica ou do próprio esporte, que é uma das coisas também, né, que a gente tinha comentado. Você emprestar um ambiente do esporte, de um outro ambiente terapêutico para neuro. Eu acho que os pacientes neurológicos, eles merecem isso, sabe? Você promover um ambiente diferente do ambiente clássico que a gente enxerga como neurologia, como uma clínica de neurologia. Eu exatamente. acho que E isso é uma das mudanças que eu consigo enxergar nos últimos anos, né? com certeza, né? Tem a questão da robótica e tudo mais. Mas eles perceberam que não tem como desvincular. Primeiro, para você aprender, para que você haja um aspecto de aprendizagem, você tem que ter prática. A prática tem Você que quer falar os pontos? Quer enumerar os pontos da neuroaprendizagem? para treino tem que ter intensividade. Então, assim, a Ó, gente vai eu falar tenho aqui rapidinho os princípios, né? Você falou. Você já falou dois, né? isso, função, intensividade.
né, a prática em massa, prática repetitiva, né, repetição. Daí a gente tem, Especificidade, né? sim, você ter uma tarefa específica com objetivo, com significado, né? Exatamente. Dosagem, duração, que é o nosso centro aqui da nossa conversa, que depois a gente vai falar muito mais sobre isso, então vamos pular. Dificuldade crescente, né? Isso, a estruturação da tarefa, que é tudo, Estruturação. sabe? Que se você não tem não, você não tem nem mudança cortical. Então, assim, Sim. dá para simplesmente fazer um E você tratamento não tem motivação, né? sem norte. Não tem Sim. como, tem que Se não tem estruturar. dificuldade, perde a E monotonia, não tá tem motivação, casado, não tem aprendizagem também. e tá casado junto com o shaping do, Sim, da contenção induzida, né? Que é o sim. grande base do shaping ali, né? Estimulação multissensorial. Isso. Feedback, que hoje o feedback está dividido em duas partes, né? Que é uma relacionada ao conhecimento explícito dos resultados e Hum, a outra relacionada ao implícito, né? A motivação intrínseca do isso. desempenho, o que a pessoa sentiu em relação ao desempenho, né? Esses dois têm que casar, porque senão a gente soa como mentirosa, como É, mentiroso, né? Se não, a gente. soa com o fato de que o treinamento ele tem que ser voluntário. Então, assim, Sim, tinha aquela questão muito forte do movimento. sim, E hoje a gente sabe que não, que tem que ter um voluntário. O movimento voluntário está casado com motivação intrínseca. Senão você não consegue, né? Tem estudos muito reais, assim, com raça mesmo que fizeram, né? De passivo, voluntário, e eles viram estruturações, as mudanças estruturais do cérebro, e eles perceberam que o movimento, primeiro, o movimento forçado não dá certo, né? Você tem um aumento ali de cortisona, de estresse. Então, assim, não dá para treinar com o paciente estressado. Não e pode. não é tão simples, né, Carol? Não é você dizer que o paciente melhorou, né? É você E, ter ferramentas que ele consiga ter a leitura de que ele está melhor, que tá. ele fez um desempenho bom, né? Isso Sonora, auditiva, é né? Biofeedback, com sinal, com tecnologia, né, Carol? exatamente. E assim, uma coisa que é super importante que tem na neuroadulto e que na neuropediatria a gente tem uma dificuldade imensa de fazer é os contratos. Né, que tem os contratos na contenção induzida, que é aquele assim, aquela, é quase que um mindset que veio do mindset, que é a mudança de mentalidade. É você tentar engajar o paciente para o tratamento, é ele perceber que ele precisa melhorar e que para Sim, melhorar ele precisa treinar, né? E sim. que para treinar ele tem que fazer o exame. Então, você está comprometido com o seu tratamento? Você está engajado no seu tratamento? Sim. Você percebe Tem uma, uma pesquisadora, eu acho que do Reino Unido, eu recortei aqui, colei aqui embaixo, depois eu recapitulo o nome dela lá na frente. Ela fala assim que a motivação, né, ela inclui a percepção da autodeterminação, escolha, controle e colaboração. Né? E a colaboração tem um gancho assim com a coisa da questão do social, né? Da interação social, que é um negócio que tem que acontecer, né? é, E autoeficácia, confiança em suas próprias capacidades. é, São os principais né? contribuintes da escolha contínua de você manter esforço, persistência para o uso, né? O uso ideal ali para a função plena acontecer, né? Exatamente. E assim, é o que a gente trabalha com criança, né? Que está totalmente linkado com a disciplina positiva. É que a gente, mãe e pai, a gente trabalha muito com criança, que é essa questão da autonomia. Como para a criança é importante a autonomia desde pequeno. Quer dizer, nós somos seres que precisamos ser autônomos, E né? quando a gente está num processo de limitação física, limitação Mas cognitiva, limitação, a uhum, gente tem um processo que precisa ser atenuado, que tem a ver com a restrição autoimposta. A pessoa já chega com toda uma ideia construída, né, de que ela tem uma restrição que ela colocou para ela. E uhum. aí a motivação na terapia tem que desconstruir isso, né? O estímulo. E assim, é muito legal, porque tive um professor, né, na UFSCar, sensacional, aprendi muito com ele, né?
parte da neuroadulto. E uma das coisas que ele falava pra mim, que eu achava ele muito visionário, assim, nos tratamentos, é que ele falava assim pra mim, Carol, olha a essência do seu paciente. O que que ele fazia antes? Ele perguntava pra mim. E eu lembro que eu tinha um paciente que ele era da roça e ele gostava muito de plantar. E aí, quando ele veio, né, que ele teve o AVC e tal, eu não consegui engajar ele com nada. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá pra USP, cavuquei lá a terra da USP, Bora sentei, fazer horta. vamos lá, vou chutar um nome aqui, tá? Vamos lá, seu João, vamos plantar de novo. Cara, ele ficou tão feliz e tão motivado em realizar. Então, assim, uma das coisas da neuroadulto, eu acho que é sensacional, que é essa memória. É a memória muscular, é a memória cerebral, que é uma coisa que na pediatria a gente não tem, né? A gente tem que caçar o que a criança gosta na adaptação. Então, assim, tem coisas na pediatria que são muito legais, tem coisas na neuroadulto que são muito bacanas. Aproveitar isso. Então, se Sim, memória, tem que aproveitar. Então, se aquela pessoa antes, né, do AVC, se ele nadava, se ele corria, se ele andava de bicicleta, tem que resgatar isso, né? E a gente resgata sim, através, né, dessas atividades, assim. E a gente sim, sabe que aquele paciente que era mais ativo, a recuperação dele espera-se que seja muito melhor do que um paciente que era sedentário, né? E até ali sim. fala também que é a questão do sedentarismo, que é uma coisa que já se fala na neurologia há muito tempo, e na pediatria Sim, está começando a falar agora, falando das sim. atividades, né? Porque as crianças, elas Aí, precisam, tá vendo? Tá vendo? né? Eu tô quebrando meus preconceitos aqui. Exatamente. Né? Então agora está começando a falar, por exemplo, o treinamento inteira, não só simplesmente para treinar o movimento, né? Ou para melhorar, para dar toda aquela ativação, né? E principalmente em músculos cervicais e tudo mais. A Não só Clarinha, desculpa te interromper. A Clarinha tá aqui falando, ai, que lindas, Clarinha, eu te amo. Obrigada por você estar aqui ouvindo a gente. Você lembra da Clarinha Pinheiro? lembro, que fofo, E gente. tem um Tá aí, amigo aqui meu que sempre acompanha todas as lives, é o Vini. Baraldi. Vini, beijo, Vini. Amo você. A Deia Baraldi colocou coraçãozinho. Eu acho que ela conhece. A Deia tá arrasando lá nos Estados Unidos. Tá chique. É a Andrea, lógico. Tá arrasando. Sensacional. Terapeuta, ó, queria ela na minha clínica comigo. Pra ser. Ô, É menina. linda. É. Ai, Deia, beijo, saudade de você, viu? E aí a gente começa a perceber isso, sabe? Essas nuances, assim, o quanto que por exemplo, a atividade física, ela é importante. Como Sim. combater o carisma é importante. E agora que tem se falado, né, sobre isso dentro da pediatria, que são os E hoje protocolos. a gente pode dizer que esse é o centro É, do raciocínio intensivo, né? Eu exatamente. acredito. Continuando a lista, modulação da seleção efetora, a questão de você evitar o desuso aprendido, né? Você romper com isso, o uso do hemiparético o mais precoce possível, no caso do hemiparético, né? Do caso do stroke, né? Do derrame. E eu E assim, acredito aí, que outro ponto, né? Por exemplo, na pediatria, estão fazendo a contenção induzida em bebês. O pessoal trabalha com isso, mas eu acho sensacional a teoria que se tem por trás disso, né? sim, Sabe que o córtex espinhal mesmo, as divisões dele, ela se separa posteriormente, à medida que vai, né, que vai desenvolvendo, etc e tal, ele vai, né, essa decussação e essa diferença, essa dominância, né, dos hemisférios com as mãos, vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo. Então, essa contenção em bebê precoce, ela é justamente para tentar diminuir esse aspecto da lesão. E aí é muito bacana essa parte, coisa linda, né? para a gente tentar amenizar os efeitos. Então, por exemplo, lá na Austrália, uma maioria, grandes partes, assim, né, principalmente, eles conseguiram diagnosticar precocemente
né, com General Movements, conseguiu diagnosticar precocemente a paralisia cerebral, né, o risco para a paralisia cerebral, porque paralisia cerebral consegue saber depois dos 2 anos, mas o risco para paralisia cerebral, aí eles já aplicam mais ou menos com 5 meses a criança que você tem certeza que aquela criança tem um risco, né? E aí já aplica a contraceptiva. Então você imagina como que as conexões cerebrais são completamente diferentes. Então a gente dá aqui ao longo do tempo crianças muito melhores, né, do que hoje. Não, e ainda com os protocolos, por exemplo, a criança com protocolo de resfriamento, né, lá na Natal. Então, assim, já se tem grandes coisas, grandes avanços. Vamos extrapolar a nossa listinha para a gente começar a falar dos recursos em Vamos, si? pode falar. Eu tenho aqui na minha listinha ainda observação da ação, né? Isso. Uma genética. Aqui é mais na neuroadulta, né? Então, a teoria teoria dos espelhos, né? Sim, mas E que também dá para trabalhar também com criança, né? Prática orientada para objetivos, a gente já falou. Sugestão rítmica, Uhum. imagens motoras, que entra dentro da observação de ação, e a interação social, que é a participação A, da família, né? A e participação. e eu acho que vai além dessa questão da participação da família, né? Porque vai dele Não, encontrar um ambiente em que ele realmente esteja enriquecido, esteja se engajando em algo que vai fazer muito bem para ele, né? eu não sei, tem o enriquecimento ambiental nosso, eu não sei, né? Em você deve ter também. E retorno ao trabalho, né? No caso de adulto, você pensar mesmo, né? Que o que você falou, na função, no que faz significado, faz sentido para a vida da pessoa, né? Que bacana, Exato. que legal, olha quanta coisa incomum e diferente ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente poderia ir falando dos principais recursos, dos principais aspectos na prática, assim, dos protocolos que dão resultado. Você separou alguma coisa nesse sentido? Deixa eu pensar aqui. Os exemplos, assim, de protocolos intensivos mais usados ou que dão mais resultado? Então, dentro do que tem dentro, assim, por exemplo, os protocolos intensivos, As né? características dos protocolos, né? Sei lá. Protocolos intensivos que a Novac, ela sempre salienta, peraí que eu tô pegando aqui, que ela sempre salienta, é o contenção induzida, que eu acho que é o que tem de maior qualidade, né? Acho que na neuroadulto também. Tem o treinamento bimanual, eu não sei se no adulto tem também, mas já tem protocolos de treinamento bimanual, né? Hoje a gente tem contenção induzida com membros inferiores também. Sim. E aí tem o treino meta-direcionado, né, no nosso. E tem os home programs, que a gente não colocou aqui, Ah, sim. né, que é No super adulto eu vou ter que falar porque a maioria é. então, na maioria é o home program. Aqui na pediatria não é tanto, mas agora tem bastante coisa falando sobre telereabilitação também, Sim, sim. né? Por causa da Bastante Covid. falando assim que realmente existe uma evidência científica com relação à telereabilitação. E eles repaginaram, né? A questão, eles ampliaram muitas possibilidades da telereabilitação, né? Não é mais a mesma de antigamente, né? E assim, utilizando aplicativo, né? Ó, tem uma pergunta. O que é prática orientada à tarefa? Vamos lá. O que é? Então, prática orientada à tarefa nada mais do que o princípio da especificidade, né? Do treinamento metadirecionado. É você escolher um objetivo para aquele paciente, uma tarefa funcional que ele precisa e treinar aquilo. Se é sentado for de pé, é sentado for de pé. Mas não só treinar a bel prazer, é você simplesmente você colocar ele dentro de uma margem em termos de função, estruturar isso e aumentando a demanda ao longo do tempo.
É a mesma coisa que a gente vai. A gente vai para academia, a gente começa com um exercíciozinho básico e ao longo do tempo você vai aumentando a demanda, né? Você faz Mas sempre com o alvo da tarefa, né? A a... tarefa é o alcance, a tarefa é levar a boca, Então, por né? exemplo, é sempre relacionado à tarefa. Então, se é o sentado para de pé, não só é o sentado para de pé para alcançar alguma coisa, ou, por exemplo, contenção induzida de membros superiores para pegar um objeto, para levar a boca, para escovar o cabelo. Então, tudo está relacionado à tarefa. Tarefa, a gente pensa em função, né? Então, é mais ou menos isso. Essa é a prática orientada à tarefa. É algo que talvez os fisioterapeutas façam instintivamente, mas uma coisa que eu acho que falta dentro da clínica é essa estrutura. Eu vejo as pessoas perdidas, sabe? Em fazendo as coisas aleatoriamente. Então, eu acho que tem que estruturar. A primeira coisa para estruturar, você precisa avaliar, precisa saber onde o seu paciente está e aonde ele tem que chegar, né? Eu acho que E é por isso que o contextão induzida, ele é tão bem recomendado, né, por todos os órgãos, porque é um método que constrói muito bem construído, né, esses quesitos, todos os pontos relacionados à neuroaprendizagem, né, e à neuromodulação nesse sentido. E eles têm um aporte muito grande, tanto de planejamento, né, para a terapia, quanto de avaliação. E eu, avaliação, eu duração. acho muito bom que tenha poucos, né, assim, modelos como esse, porque há um espaço aí para a gente crescer e desenvolver e que venham outros, né, a serem recomendados tão bem estruturados como esse, né? Então, por exemplo, então é exatamente isso. Então, assim, quando você tem lá dentro do contenção induzida, tem aqueles quadradinhos, eles medem o alcance, né? A distância que você vai alcançar, e você vai aumentando aquela demanda e tudo mais. E tudo isso muito registrado, e isso é muito bacana. Eu acho que é Sim. por isso que fortalece tanto o método, né? Os estudos, né, em adulto, eles colocam assim, a terapia foi estruturada conforme os conceitos da terapia de contenção induzida, os conceitos do Bobat e os conceitos de ajuda quando necessário, que Eu aí acho entra a que terapia robótica. meio virtual, eu falo os conceitos do Boba. O Bobat é quase que uma abordagem. Então, É ele um conceito, né? é um conceito. Assim. Então, acho meio assim, flutua um pouco na minha cabeça. Eu acho que é uma coisa que peca bastante nos estudos, né, Marcela? Eles, Sim. eles têm um pouco registro, assim, parece que eles escondem meio que o ouro. Mas antes eles falarem que estruturaram a Hã? terapia com o método Bobat do que falar terapia convencional. Porque Isso. os estudos mais antigos vinham terapia convencional e ponto. E o Bobat foi tão difícil, é tão difícil comprovar em termos de científica. Claro que esse novo Bobat e tal é Mas é diferente. isso que a gente está falando. O conceito em si, Ah, ele isso, reflete essa listinha que a gente começou falando, exatamente. né? É isso, eu acho que é isso. É. Então, deixa eu pensar em outro. Tem a terapia focada no contexto, né? Que é de performance, funções, tudo. E agora, há pouco tempo, tem o PrEPS, né? Que é uma terapia intensiva também, dentro da pediatria, que é uma abordagem bem nova daqui da né, que é da Bi, em que ela foca no interesse da criança. E muito bacana. Então, assim, ele não. Porque, assim, todos esses protocolos, ele meio que treinam a capacidade para dar um espelhamento para a participação social, né? E aí, a Anibi, ela fez o reverso. Ela treina na participação social para gerar uma diferença na capacidade, na estrutura e função do corpo. Então, é totalmente diferente.
Eu achei muito interessante. Só que assim, o que que é difícil? Cada criança é um interesse diferente, né? Tem criança que gosta de. O sonho dela é ser MasterChef. E aí ela treina aquela tarefa, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? Com toda a estruturação, com melhora, Sim, mais, tudo mais dentro daquele contexto. sim. E aí, depois eles fizeram ao contrário. Então, por exemplo, teve criança que fez aula de ginástica rítmica, teve a outra que foi para musculação, teve o outro que foi para natação. E aí ela Os fez meninos com certeza devem pedir pelo futebol. isso, futebol. Aí teve outra que era andar na comunidade. Então, é bem bacana esses estudos que focam na participação social, porque eles focam exatamente onde a criança precisa, onde está precisando. Então, por exemplo, se é a mobilidade dentro do contexto social, então a gente vai treinar isso. E treinando isso, há um espelhamento, há uma melhora, um aprimoramento dos aspectos da capacidade, então da força muscular vamos supor, a caminhada de 10 minutos. Então, assim, eu achei bem interessante. E eu acho que tem um outro, tem outras coisas também, por exemplo, que é melhorar a melhorias de oportunidades, que eu acho que é um outro conceito também dentro dos tratamentos intensivos, que é muito bacana. Que, por exemplo, que é dentro disso que tem os carrinhos, que é a mobilidade motorizada, né? Eles pegam os bebês desde pequenos, já botam em carrinho para melhorar o cognitivo Sim, tudo mais. Né? E tem até o estudo do Go Zika Go, né? Que é da Marlongo, que é sensacional, né? Que foi baseado nos estudos do Gallery e que eles adaptam os treinos, mesmo aquelas crianças que têm possibilidade de marcha e as que não têm. Para quê? Para que aquela criança tenha a automobilidade com 9, 10 meses, a partir de 9, 10 sim, meses. Porque é a sim. partir que você vê o efeito da atividade dela é que o cognitivo, eu sei mexer, né? Eu posso. Então, chegou um carrinho desse aqui no laboratório para fazer manutenção. Eu cheguei a ver uma paciente usando e realmente é maravilhoso, né? É muito legal. Então você vê que Maravilhoso. é um comprometimento bem grave, às vezes só o pescoço, e você percebe, Sim, entende que aquela criança ela tem a capacidade de atuar no mundo. E esse é o nosso propósito, né, gente? sim. Que é um raciocínio também que eu vejo, uma tendência dos protocolos que a gente está vendo aí, a formação de cursos, que é Ah, você colocar um paciente com lesão medular alta, por exemplo, numa posição que ele consiga trabalhar ombro, né, em pé, né, na posição que ele faria dentro de uma academia, por exemplo. Você posiciona toda uma superestrutura para manter ele de pé, mas ele está se sentindo vivo, ele está lembrando do tempo que ele ia para a academia, ele está sentindo esse clima, né? E eu acho que isso é fundamental. e assim, quando você pega lá, geralmente não lança tudo, né? Tem impulso passando ali. Então, acho que quando você coloca o paciente em pé, você manda receptores que aumentam o seu feedback, né? Sim, Estímulos sensoriais, proprioceptivos e tudo mais, principalmente para tronco. Você faz com que estimule isso. sim, Então, eu acho que tem que tentar, sabe? sim. Numa visão utópica, né? Eu trabalho com isso nessa linha, né, de terapia robótica. Só que É. é muito, assim, muito utópico a gente pensar nisso na clínica hoje, né? Só que a gente tem, assim, tem até uma coisa que é uma brincadeira que eu vou fazer com você. Tem hoje um protótipo que é uma roupa que Aham. ela tem eixos, né, de controle robótico. Então, você já viu? Ela é a Não. mistura, né, de um switch, né, Aham. com um exoesqueleto. E aí eu falei, é a junção, né, do meu doutorado com o seu. É o do. Como chama? É lá na USP? Tem um que é robot switch,
Ah, E tem um outro nome que eu não vou lembrar. Mas eu já separei ele aqui. Deixa eu ver se tá aqui na figura. Eu separei umas figurinhas para colocar no Stories. Depois eu vou colocar. é o conceito de auto-organização? Tipo, como se Sim, fosse um esqueleto e tal. sim. Ah, O exoesqueleto, ele ajuda a ficar em pé e, né, ele ajuda no controle, assim, ah, de estrutura, né? Como se fosse uma órtese mesmo, né? Ele controla as articulações de um jeito que a pessoa consiga se posicionar e consiga se movimentar no mínimo de contração voluntária que ela tenha, né? entendi. E Nossa, aí, essas roupas são o futuro, esses exoesqueletos vestíveis que fala, né? é um exoesqueleto inteligente, digamos assim, né? Exato, exato. É muito E bonito. é, Eu tenho foto e eu vou postar depois da live, eu posso. é, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, assim, em termos de ingredientes. E aí a gente tem dentro dos protocolos intensivos, os mais, né, os mais conhecidos são do TheraSuite, né, que é o esqueleto. Tem o PedSuite também, né? Tem a Vi, deixa eu Método recapitular aqui, a Vi Menezes. Ela perguntou assim: tem curso para a gente fazer sobre isso? E aí eu estava esperando você falar dos mais conhecidos para você responder para ela. Então, tem, assim, tem, né? Tem o curso de prática orientada à tarefa, que é até das meninas do Carne. E falar nisso, eu vou fazer o de marcha mês que vem. Estou super Ai, animada. que ótimo! Tem alguns cursos de intensivo de marcha, né? Tem os cursos de contenção induzida. Eu acho bacana você pegar os conceitos do curso de contenção induzida para aplicar nos outros cursos Sim, né, nos outros protocolos intensivos. O método training, ele é um pouco mais fechado, porque tem como é que fala, uma exclusividade territorial, então é diferente, e o exoesqueleto é completamente diferente, é baseado nos trilhos miofaciais, totalmente diferente assim, do TheraSuite, por exemplo, e do, sim, do PedSuite. PedSuite e TheraSuite mais para a linha mecânica e tudo mais. A Trainer, ela mais segue a linha dos trilhos miofaciais. Então, são bases teóricas diferentes, né? sim, Em termos de evidência científica, em termos da roupa do sul, ainda peca muito, assim, né? No meu doutorado, teve uma melhora em relação ao uso do SUS no controle postural de crianças com paralisia cerebral, mas essa melhora foi bem fina, assim, clinicamente significante, talvez não seria. O que geralmente a Novac hoje recomenda, né? Que assim, você vê assim, a Sociedade Brasileira não recomenda mais os protocolos, né, com o SUIT. Na verdade, o que acontece aqui no Brasil, o convencional, o que a Novac fala? É importante as crianças participarem de intensivo. Vou voltar. Tratamento intensivo com SUIT. Por quê? Porque elas têm a oportunidade em realizar terapias intensivas. Então, assim, a intensividade é o grande ponto-chave, né? sim, Então, assim, sim, a intensividade junto com a estruturação e junto com o enriquecimento ambiental, que aí seria a milenariedade e tudo mais, eles são os três pontos-chaves importantes sim, para o tratamento da ACE. E é por isso que eles recomendam, né? Até a Novac recomenda que as crianças façam. Porque justamente isso é muito difícil, por exemplo, aqui no Brasil, eu fazer um tratamento intensivo, né, que não tenha o SUIT. Eu sei em alguns clínicos que já tem, por exemplo, o Teratogs, junto com o treinamento intensivo, aquilo que faz mais sentido para a criança. sim, Mas em termos de protocolo, o que eu acho que é mais importante é a gente pensar que é importante a gente focar na intensividade, sim. né? Você tem as ferramentas, né, que te propiciam a chegar lá, né?
E Exatamente. pegando o link sobre recomendação, eu ia falar assim, o guideline da AH Uhum, fala sobre, assim, ele vai falando como deve, né, se construir um pensamento de terapia para se ter recuperação, para se ter aprendizagem motora, o êxito, né, do uhum, paciente no processo de reabilitação. Aí ele coloca lá um monte de coisas e ele destaca para terapia intensiva, aí ele coloca lá marcha, o foco, né, a prioridade, uhum. marcha e estimulação da fala, que isso tem que ser em caráter intensivo. E aí eu Entendi. fui e fui falar assim, então eu vou pegar uma revisão que me mostre Aham. como a estimulação da marcha tem sido, né, nesse viés assim do intensivo. E aí é muito engraçado, porque aí você pega tudo isolado, né? E aí os artigos vão mostrar assim, ó, treinamento de marcha com essa característica intensiva. Aí tá lá, suporte de peso, carga progressiva, suporte parcial de peso. Ambiente virtual, que eu acho que é uma coisa muito legal de a gente falar aqui, né? Que É, o ambiente virtual, a realidade virtual, os games, eles ajudam muito nesse a gente segurar, né, essa característica do intensivo, né, na motivação. É uma ótima, casa muito, né, com a proposta intensiva. Aí, o feedback visual, junto com a estimulação da marcha, feedback com eletromiografia e treinamento mental. Foi uhum, as associações que a revisão mostrou dentro desse ambiente de estimulação da marcha intensiva. E aí, os tempos são assim: a média, a mediana dos tempos foi 30 minutos, varia nossa, de 15 a 55 minutos. por Você vê dia. assim, qual que é o drama. Foi a hora que eu falei assim, Carol, eu tô inconformada que eu não acho, né? Eu não acho um protocolo. E aí, Real, né, gente? 15 a 30 é, minutos, real. e aí, assim, tem os protocolos com terapia robótica, né? Que aí eles garantem, assim, um mecanismo muito interessante, que é ali mesmo a característica da intensividade. Você está associando também com o ambiente virtual, e você tem um movimento corrigido, você tem ali a intenção do movimento acontecendo, ajuda se precisar, né? Tem toda essa questão. E aí ele fala que o tempo médio na semana é de 3 vezes por semana, variando a 5, mas assim, tem os estudos que mostram 3. E o treinamento, assim, os estudos duram 3, 4 meses. E Entendi. aí, isso é para falar que foi intensivo. E aí, o Gente, raciocínio é assim: por é que que a gente só precisa para o pensar em pessoal protocolo? Você na fala assim, mas por pediatria, que faz protocolo? de 60 a 90 horas mensais com essas crianças. 60 a 90 horas mensais. Então, assim, é uma diferença muito grande. E eles Então, conseguem. mas aí o raciocínio é assim: você pensar em marcha, né? Aham, Porque é aí que vem a questão de você ter ali a crítica de quem está querendo proporcionar para o paciente, né? Então tá. Então, eu não vou fazer só isso, né? Eu tenho muitas outras coisas para contemplar para o paciente. Então, você pensar que um tempo dentro desse raciocínio intensivo, então 55 minutos eu vou pensar em marcha. Só que aí, para caracterizar intensivo, eu vou precisar de mais 2 horas, 3 horas no dia, né? E aí você vai. É aí que vem quando você lê a recomendação, né, dos grandes órgãos, você vai falar, você vai ver. Não, a gente recomenda o conceito BOBAT, o conceito de contenção pois induzida, porque, na verdade, é que eles não assumem isso porque eles não têm banca para isso, né? Eu acredito, né? Porque a ideia é você ter tudo isso junto, né? Você ter tudo isso coordenado, se conversando, você tá estimulando marcha e tá estimulando fala, e você tem ali toda a questão do integral, né? Do verdadeiro conceito do que é uma equipe multidisciplinar. Tudo é. acontecendo ao mesmo tempo, no máximo, né?
do que o paciente merece e no máximo do que o paciente consegue, né? Eu lembro que quando eu tava, por isso que eu falo, eu gostava muito do Otávio, porque pra mim ele era muito visionário. Todos os pacientes que a gente tinha de neuro, eles ficavam no mínimo 2 horas todos os dias no estágio. No mínimo 2 horas. Então a gente fazia o PNL com eles, né? E aí eles faziam atividades funcionais. Então, quem ficava na esteira, ficava 1 hora na esteira, quem ficava isso, ficava tal coisa, sabe? Ficava sentado de pé, ficava andando ajoelhado. E aí eles ficavam fazendo exercício funcional o dia, assim, o tempo que eles estavam. Então, era no mínimo 2 horas. E não Sim, tem como, gente. Pra gente ganhar uma habilidade, a gente que não tem dificuldade nenhuma, não tem limitação nenhuma. Para você ganhar uma habilidade, você precisa treinar tanto, né? Você tá no balé, você tá em uma coisa, sim, horrores. Imagina uma pessoa que tem os seus mapas mentais ali desestruturados, né? Suas conexões neurais que não são completamente formadas, assim, são lesionadas. Como você vai querer que aquele tenha a resposta? Se tiver, vai ter, mas é mínimo, é um exemplo clinicamente. do esporte é muito bom, né? E da música também. Para uma pessoa ser classificada como alguém que faça alta performance, né? Que chega num nível de um rendimento adequado para ser chamado de profissional, ele precisa de 3 horas diárias de treino, né? É. Isso porque ele tá tudo que você está falando, tá íntegro, Só né? isso. Por exemplo, uma pessoa normal, quantos passos você dá por dia? Uma criança, quando ela está aprendendo a andar, ela dá 3.000 passos ela dá 1.500 passos por dia. 1.500, ou seja, são 3.000 descargas de peso, né? Uhum. De um lado para o outro. Então, assim, se quer reaprender a fazer isso, tem que passar por todo esse processo. E aí você vê quantas quedas aquela criança tem, né? Quantos erros Sim, ele, né? E aí é outra coisa, eu não sei se tem essa coisa na neuroadulto, mas é que na pediatria é uma coisa que fala pra todo mundo. Deixe os seus pacientes errarem. Com erro que sim, se, né? sim. Deixe eles errarem, deixe a criança errar, deixe ela tentar ter várias possibilidades. Para quê? Para ela encontrar aquilo que é mais eficiente para ela. É claro que você não vai deixar totalmente, O né? Você vai Carol, aqui. ainda falando de dosagem, deixa eu te cortar, para eu não Bom, perder o link. imagina Peraí. lá. Ó, eu separei uma revisão, depois eu vou colocar lá no Stories. É uma revisão que tem um enfoque de repetitividade, né? Porque uma das Uhum. características é repetição. Aí eu achei muito legal trazer isso, porque como ele traz muitos artigos, porque aparece, é muito mais fácil encontrar por esse caminho, o da repetição, do que do intensividade. Então, aí tem lá, muito engraçado. Tem acho que uns 50 estudos, e aí eu vou passar rápido, assim, ó. 360 minutos, porque é o de contenção induzida. Aí tá lá, Aham. 90 minutos, que é tarefa específica, 30 minutos, é aeróbico, 60 minutos, 60 minutos. E aí você vai correndo as listas, tá lá, 60 minutos, 32 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Por que que a gente olha isso, né? Porque tá refletindo a dosagem, né, pra gente, né? Tem Aí, que precisa. com terapia robótica, são os. Terapia robótica e o de contenção induzida são os mais longos, né? Aqui Uhum. tem de terapia robótica 90 a 105 minutos, 5 vezes a semana, né? A semana preenchida. Assim, é muito interessante, né? A gente perceber esse aspecto do intensivo e da dosagem quando a gente olha para os estudos em adulto, né? Gente, eu tô É, rouca, tá horrível minha voz, eu sei, me perdoem. Eu tô numa seja crise, ela começou agora à tarde. isso também. Tem pessoas também, porque a gente tem o treino funcional e a gente tem um número de horas que você necessita para a atividade ser adquirida, né?
a gente tem um estudo, o último estudo aí da Aline, né, da Aline Fonseca, e com o pessoal daqui da UFG, da Marisa Mancini, justamente tem essas tabelas, né, com a Marina Brandão. E aí a gente tem justamente essas tabelas, o quanto que você precisa praticar aquela atividade para que você consiga adquirir, né? E que você consiga. E Sim, uma coisa importante, gente, aquisição é diferente de habilidade, né? Quando você, sim. né, quando você adquire, geralmente no tratamento intensivo com criança, se você só adquire aquela habilidade, geralmente aquela criança perde. Ela não só precisa adquirir, ela precisa adquirir e ela ainda precisa ser um pouco expert naquela habilidade. Ela consiga manter aquilo ali, né? Que é a retenção, né? Geralmente, Uhum. nos protocolos intensivos de pediatria, a criança ganha e ela tende a perder um pouco depois. Então, é importante essa retenção. Mas eu tô, assim, impressionada realmente com o número de horas do pessoal Sim, sim. Lógico que tem os protocolos que eu separei, assim, organizei bem bonitinho, que eu gosto de pôr no Stories. Depois eu vou colocar lá para vocês os nomes dos protocolos, né? Tem o FEME, tem o DOSE, tem o protocolo ASAP da Califórnia, tem. Ai, gente, da Alemanha, eu preciso falar da Alemanha. Gente, eu tô assim, tô querendo ir pra Alemanha. Fazer pesquisa lá, trabalhar lá. É assim, tem um input. O input. Eu vou colocar o artigo lá para vocês olharem. Ele coloca o conceito de intensividade do jeito mais perfeito, assim. Eu peguei do Japão, peguei da Austrália, peguei um monte de países da Europa, mas esse da Alemanha vale a pena ver. Ele coloca o conceito da terapia, e nesse conceito ele coloca de 3 a 6 horas, ele coloca como que as interações multidisciplinares devem acontecer, como que a Legal. interação, clima, né, da família, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Tem que ser intensivo no espaço, no tempo, no lugar da terapia. Isso tem que ser mantido em casa, tem que ser os dois, né? Não precisa ser só treino em casa, não precisa ser só o treino. O intensivo, ele pode ser levado para casa, né? Essa oportunidade de melhoria, né? Sim, sim. Sim, não adianta você só deixar aquele paciente ali e se em casa ele fica sentado. E ainda definindo aqui, só para fechar, estou com a sensação que a nossa hora, né, tá acabando. E aí vou passar para você fazer suas considerações e falar o que você achou que faltou. Uma coisa assim, ainda definindo a questão do intensivo, né? Eu peguei Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Austrália. Estados Unidos não são os órgãos tão oficiais. O serviço Medicare, o Medicaid, que é um serviço que tem essa ideia de atender as pessoas que não têm condições, né, de arcar com, como se fosse assim, Na uma linha Austrália, do SUS para gente nos Estados Unidos. nos Estados É um Unidos. programa pequeno e ele está preconizando isso: 3 horas de terapia, 5 dias, no mínimo 15 dias, durante 7 dias. Bom, Só que ele é pequeno, perto dos outros órgãos, né? Então, assim, mas ele já diz isso, né? Nessa atenção, assim, é um órgão que está olhando para os menos favorecidos, né? E ele já está defendendo essa ideia. legal. Né? Porque se você vê os guidelines famosos, não vão estar dizendo isso. É uma coisa complicada que as crianças geralmente elas têm porque elas pagam por fora, né? No SUS ainda não Sim. tem um tratamento intensivo para criança que seja totalmente custeado, a não ser por liminar, sabe? Japão. Japão, ele dá uma assistência de 180 dias, e aí ele entende também que são 3 horas, 21 horas por semana. Reino Unido, 45 minutos de terapia todos os dias. E Austrália, 2 horas de prática de tarefa ativa e 3 horas de terapia por dia, sendo 2 horas de prática de tarefa ativa. O DOSE, ele tem uma proposta de colocar exercício aeróbico intenso logo no pós-AVC. Aí os terapeutas falam
que eles morrem de medo, que eles só estão aplicando dose porque é um médico que está assinando a responsabilidade e porque tem o monitoramento contínuo, garantindo que se ele tiver algum problema, vai ser interrompido, né? Então, assim, não é todo terapeuta que tem um monitoramento pós-AVC disponível para fazer uma terapia, né, hospitalar, uma terapia em AVC agudo. Então, assim, aí eles vão falando dos medos, por que que eles não fazem, por que que eles só fazem o BOBAT, por que que eles só fazem deambulação no corredor. E aí você vai vendo que a abordagem pós-AVC, ela é muito, muito atenuada. E aí você vai vendo que são os medos, né? Então, assim, não é só a gente que tem medo, as pessoas estão lá fora. O Dose, ele é do Canadá, né? Eu acho, se eu não me engano. Então, assim, ele é... Todo mundo, né? No mundo, todo terapeuta vai ter os mesmos receios que nós, né? Mas, assim, eu acho que a gente pensar o que o paciente precisa, né, especificamente do exercício aeróbico, do aspecto, né, que você falou do esporte, o exercício aeróbico intenso, né, e intensificado, uma carga que chega mesmo numa demanda para gerar o aumento do BDNF, que é aquele exercício que vai chegar lá 70% da carga, né, da taxa do batimento cardíaco. Então, assim, é alto, né, uma carga alta. Então, tem uma ideia hoje do efeito Prime aeróbico. Se você faz lá os 30 minutos, 40 minutos, né, tem vários protocolos para você fazer, eles são intermitentes, dá chance do paciente respirar, parar, para se recuperar. Você consegue fazer os 40 minutos sem que ele tenha um AVC de novo na sua mão. O que você vai promover para ele? Você vai promover uma condição garantida pelo BDNF de que todo o cérebro dele está ativado, estimulado e propício, né, com interação intercortical para ele avançar na função, para ele aprender, para ele ter aprendizagem motora, Legal. né? Então, isso é uma coisa muito legal para se pensar em terapia de intensividade, né? Intensiva. Você pensar, considerar mesmo o exercício aeróbico como uma chave, né? No meu Insta eu tô colocando, assim, vários posts sobre isso, sobre os benefícios do exercício aeróbico. Você chegar nesse ponto, né, de uma alta intensidade dentro dessa abordagem, né, considerando o tempo, considerando o esforço, né? E aí você garantir lactato, garantir aumento de BDNF, garantir ali inibição intercortical, né? Ali Legal. simetria e ambiente para neuromodulação. Massa. Top demais. Gente, minha voz Bom, tá horrível, desculpa. Tá dando para Marcela. entender? Faz esse negócio funcionar. É, muito legal, né? Legal. Muito bacana, muito legal. Tem que colocar, gente, tratamento intensivo é vida. Pelo menos na pediatria, enquanto eu não pus, assim, não tive contato com o tratamento intensivo, a gente achava que a criança nunca ia melhorar, né? Hoje a gente vê a melhora incrível, né? E como que isso está relacionado com a qualidade de vida dela. Sim. Enfim, aí. Eu vou colocar nos stories os famosinhos que estão vinculados ao protocolo, que tem a terapia robótica. Eu fui pegando, assim, os nomes dos protocolos que foram aparecendo nas revisões e fui colocando fotos para as pessoas se associarem, assim, associarem melhor com o que está no artigo e o que a gente tem na prática, né? Você tem E, alguma consideração final? e assim, sem dúvida, esses medos que os terapeutas têm é por causa daquela questão do aumento do glutamato, essas coisas assim, que eles falam que lesa mais. Não, eu acho que é mesmo pela instabilidade, Age sabe? modificado, É, entendi. eu E é acredito. Eu acho que tem vários medos.
Medo do Entendi. paciente cair. E tem parâmetro para controlar isso. Sim, Tem. Entendi. Então é isso, né? É mais empoderar mesmo, é uma mudança de mentalidade que tem que existir, né? Para saber sim, realmente a importância daquilo, né? Pro tratamento começar. E mesmo não começando no hospital, pode ser subagudo também, né? Mas, né, sim, vai ter benefício da mesma forma, que é pegar o paciente melhor. Mas dentro da UTI já tem bastante coisa relacionada a essa questão da mobilidade precoce, né? Como isso. sim. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo quanto a mobilidade precoce é importante. Gente, a E o verdade medo, é algo inato, assim, a né? gente tem que romper com medo, porque assim, a gente vai na percepção do paciente e no limite do paciente. Você tá, Exato. né, você não tá fazendo nada absurdo, você só tem que alcançar o limite, né? E respeitar esse limite e saber lidar com esse limite. E aí vem aí, quem sabe, um curso, né? Quem sabe, coisas assim. Ah, eu tenho alguém falando de curso ali, ó. Pode montar um curso, Carol, que vai ter gente já procurando, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, amei. Amei Mas conversar com você. obrigada pelo convite. Eu amei. Amei esse reencontro. Muito Muito legal. obrigada. As minhas Que bom, memórias lá da Federal. Muito bom estar muito aqui com você. ótimo. Que venham as mais lives para a gente conversar mais sobre o assunto. Sim, temos tantos assuntos, né? Foi tão bom Aham, ouvir assim, os dois pontos de vista e ver que a gente está bem alinhado, tá ali, né? No mesmo clima. ótimo. Clarinha, um beijo. Obrigada por ter ficado Um até o beijo. fim. Obrigada. Meninas, obrigada mesmo. Passa aí para quem vocês acham que se interessa pelo assunto e vai dando sugestão de outros assuntos que a gente volta, né, Carol? Com certeza. Um beijo, boa noite, gente. Beijo. Obrigadão.